Olá, boa tarde. Ainda não apareceu? Vocês estão me vendo? Boa tarde. O cara de sono. Diminui o volume aí. Todo mundo me ouvindo direitinho? Podem confirmar? Tá bom o áudio? Tudo tranquilo? Só me dá um ok. Mas tá direitinho, né, amor? Perfeito. Vídeo e áudio ok. Posso começar? Show! Pois vamos lá, gente. Eu me chamo Roberto Duarte, sou mais conhecido aqui nas redes sociais como Beto Vegano. Eu sou nutricionista e tenho um mestrado em patologia lá na Universidade Federal do Ceará. Eu sou vegano há quase 5 anos, vou fazer 5 anos de veganismo no dia 1º de dezembro desse ano. Eu atuo, né, como nutricionista clínico, atendendo exclusivamente esse público, veganos, vegetarianos e também aqueles pacientes que estão em transição, né, que pelo menos desejam reduzir ou excluir o consumo de alguma carne, né, algum animal ou também de algum derivado, certo? E o tema que eu trouxe hoje para a gente conversar um pouquinho é sobre a soja, a tão falada soja. Afinal de contas, ela apresenta benefícios para a saúde ou ela apresenta malefícios para a saúde? Vamos aqui investigar isso juntos. Primeiro, vamos contextualizar sobre a soja. O que é a soja? A soja, gente, ela é uma leguminosa, da mesma forma que o feijão, que o grão de bico, que a lentilha, que a ervilha. Isso por si só já configura a soja como um alimento muito nutritivo, certo? Ela é rica em fibras, em proteínas, em cálcio, magnésio, zinco e até mesmo ômega 3, para vocês terem uma ideia. Então, de fato, ela é um vegetal, né, uma planta, um alimento de origem vegetal muito nutritivo, é uma ótima fonte de proteínas que vai conter, né, todos os aminoácidos essenciais que o nosso organismo precisa consumir por via dietética. E a soja ela é um alimento assim milenar. Ela é oriunda do continente asiático e os orientais utilizam a soja basicamente todos os dias, às vezes em todas as refeições por dia, certo? Ela é muito presente na culinária oriental. Ela também tem essa capacidade, essa versatilidade na indústria, né? A gente tem o óleo de soja, por exemplo, o extrato de soja, que são utilizados mesmo em alimentos que contenham carne ou derivados, para alterar o sabor, a consistência. Então, a indústria utiliza muito a soja, certo? E ela tem diferentes apresentações. A gente comumente vai achar no supermercado o grão de soja mesmo, que seria parecido com o feijão que você vai comer depois de cozinhar. A gente também tem o tofu, que seria um queijo de soja, entre aspas. Tem também o leite de soja, o molho shoyu, que acredito que todo mundo utilize. Então, querendo ou não, a soja ela está bem presente no nosso dia a dia, certo? E quando a gente vai pesquisar sobre a soja, o que normalmente você vai encontrar? É bem provável que você encontre em mídia, né, nos jornais, enfim, nos portais, que você tiver acesso, as pessoas têm a tendência de falar mal da soja, né, apontar os possíveis riscos, os possíveis malefícios, e a gente fica nessa dupla narrativa, como acontece normalmente com outros alimentos vegetais, ou então animais. O ovo pode ou não pode, o abacate pode ou não pode. Isso, na área de saúde e na nutrição, é muito recorrente, nessa batalha se pode ou não pode utilizar certos alimentos, certo? Mas isso eu noto que é muito na mídia tradicional. Se a gente for olhar em alguma base científica para fazer uma pesquisa sobre a soja, você vai ver uma realidade completamente oposta do que normalmente a mídia está colocando. Ela coloca a mídia como sendo um alimento perigoso, né? Apresentando riscos para a saúde, mas se você for olhar na comunidade científica, a realidade é outra. Por exemplo, a soja ela é amplamente estudada pela comunidade científica desde a década de 60 e nós temos milhares de artigos científicos favorecendo a soja, trazendo até mesmo como ela sendo um alimento funcional que vai atribuir benefícios sistêmicos para todo o nosso corpo, certo? Então, quando a gente faz uma pesquisa científica, é completamente diferente de só dar um Google e pegar qualquer portal falando mal da soja. Quando a gente faz essa pesquisa, é muito mais oníssono o raciocínio. Os cientistas tendem a compreender que a soja é muito boa para o nosso organismo, certo? Citando aqui alguns exemplos do que a soja pode atuar, trazendo benefícios para o nosso organismo. O primeiro deles seria no controle das frações lipídicas, então diminuindo o LDL, que seria a lipoproteína que transporta colesterol, que a gente tem ela como o colesterol ruim, né?
Também diminui os triglicerídeos, diminui essa inflamação. Isso potencialmente pode diminuir o risco para uma placa de ateroma, um infarto, né, um AVC, esse processo de arteriosclerose. A outra área de ação da soja pode ser uma função hipotensiva, então diminuindo a pressão arterial, né, prevenindo um fator de hipertensão arterial, certo? Então, também em conjunto com a diminuição de colesterol e de triglicerídeos, pode atuar diminuindo o risco, né, de infarto, mortalidade relacionada a doenças cardiovasculares. Nós também temos o benefício da soja associado à saúde óssea, né, devido ao seu conteúdo de cálcio, de proteínas, favorecendo a integridade óssea, né, a saúde dos nossos ossos. E também, algo que é muito evidenciado em relação à soja é sintomas da menopausa. Então, ela atua diminuindo a intensidade e a frequência dos sintomas da menopausa, principalmente as ondas de calor, que é muito recorrente, né? Após essa fase da menopausa, a soja já é bem evidenciado que ela ajuda a tratar esses sintomas. E por que que nós temos tanto medo assim de consumir soja, né? Nós acabamos pensando que ela, já virou meio que um senso comum. As pessoas pensam que soja é ruim, às vezes não sabem explicar por quê. Mas quando alguém fala alguma coisa, né, diz algum raciocínio, sempre vai apontar nos hormônios. É porque a soja possui hormônios femininos e ela vai desestabilizar ou vai influenciar nos hormônios do nosso corpo. E por que esse raciocínio surgiu? Quando a soja foi isolada quimicamente lá atrás, foi verificada uma estrutura química muito parecida com o hormônio feminino estrogênio, certo? Por ser uma estrutura muito parecida com o estrogênio feminino, essa estrutura presente na soja foi chamada de fitoestrogênio. Então, foi adicionado esse prefixo fito, por ser de origem de uma planta. A partir de então, a comunidade científica foi investigar se esse fitoestrogênio presente na soja seria capaz de influenciar nos hormônios humanos. Os primeiros estudos foram feitos com ratos, tanto ratos machos e ratos fêmeas, e foi sim verificado que, de fato, essa alta ingestão de soja nesses animais poderia causar essas alterações nos hormônios do corpo do rato, né? Mas a pergunta que fica, nós podemos então pegar um resultado de um estudo animal e simplesmente replicar para nós humanos? Não, não é bem assim que funciona, é bem mais complexo do que isso. É muito importante a gente deixar claro que existe uma hierarquia do conhecimento científico. Nós temos tipos diferentes de artigos científicos e o tipo que a gente considera de menor evidência, né, de maior importância e credibilidade científica, é justamente os estudos feitos com animais e também os estudos feitos in vitro, né, por cultura celular. E quando nós vamos subindo o estágio, né, de maior relevância científica, são as meta-análises, que são análises estatísticas feitas com estudos com seres humanos. E quando a gente vai pesquisar sobre a soja, nós já temos muitos estudos feitos com os seres humanos, mostrando que ela de fato não causa as alterações hormonais. Então não faz sentido a gente parar nos estudos feitos com os animais, que são mais antigos, e já estampar para todo mundo ver que a soja é ruim, quando nós já temos estudos mais atualizados, feitos com seres humanos, mostrando completamente ao contrário. E agora eu vou citar alguns desses estudos em áreas que eu acho bem pertinentes em relação à soja. A primeira delas seria a soja sendo consumida por homens. A grande maioria das pessoas, quando associa o hormônio feminino com a soja, né, tendem a imaginar que um homem consumindo soja, independente seja criança, adolescente ou adulto, que essa soja iria diminuir a testosterona do homem, por ela estar, a priori, né, rica em hormônios femininos. Porém, na prática, a gente vê que não é assim que funciona. Nós já temos diversos estudos e meta-análises utilizando homens que estavam ingerindo uma alta quantidade de soja. É importante a gente frisar que essa alta quantidade de soja, os estudos utilizaram como média o Japão. O Japão é o maior país, é o país que mais consome soja no mundo, né? Então, diferente dos estudos animais, por exemplo, que eles estavam ingerindo uma quantidade exorbitante de soja, nós já temos estudos em seres humanos que traz que os pacientes são submetidos a uma ingestão real, uma ingestão humana de soja, tendo como referencial o Japão. Então, esses estudos, homens ingerindo uma alta quantidade de soja,
Como resultado, nós não tivemos diminuição da testosterona livre, nem da testosterona total, não tivemos o aumento do estrogênio circulante nesses homens e também não houve alteração nenhuma nos parâmetros de esperma. Então, nós já podemos dizer, hoje em dia, com as evidências atuais, que a soja não causa efeitos feminizantes, né, em homens, diminuindo testosterona, gerando impotência sexual, nada disso, como já tinha acontecido com os ratos lá atrás. Então, nós já temos evidências científicas mais robustas e mais relevantes, provando o contrário. Outro assunto que também as pessoas tendem a ligar com soja é o hipotiroidismo, né? Que é essa condição genética, hereditária, autoimune, onde a nossa tireoide não consegue produzir os seus hormônios de forma efetiva. Isso caracteriza o hipotiroidismo. E muitas pessoas também na mídia, enfim, em qualquer local, tendem a associar o consumo de soja com o hipotiroidismo, como se esse alimento fosse um causador da doença. Nós também já temos estudos atuais feitos com seres humanos, né, casos controle randomizados, mostrando que pacientes, homens e mulheres que foram submetidos a uma alta quantidade de soja, não tiveram alteração nenhuma na sua função tireoidiana, certo? Ah, Roberto, e pessoas que já tinham hipotireoidismo, tem estudos sobre? Temos estudos, mostrando que pessoas já com a condição, com hipotireoidismo, ao serem submetidas a uma alta ingestão de soja, também não tiveram nenhuma alteração da sua função tireoidiana. E porque se isso é tão claro, as pessoas tendem ainda a associar a soja com essa doença. O que pode acontecer, gente? A soja ela pode diminuir a absorção do medicamento que é utilizado para tratar o hipotireoidismo, a levotiroxina, por exemplo, certo? Mas isso não é exclusivo da soja. Fibras, suplementos de ferro, suplementos de cálcio também podem gerar uma interferência na absorção desse medicamento. Por isso, o protocolo de administração desse medicamento precisa ser fielmente seguido, realmente fazer a ingestão dele em jejum, sem nada no seu de barriga vazia, né, para que não haja essas interferências. Caso o paciente esteja utilizando soja e de fato tem alguma interferência, ele realmente precisa chegar a um consenso com o seu médico que está lhe acompanhando se há necessidade de aumentar essa dosagem ou não. Então, acho que essa é a confusão que foi gerada. As pessoas pensariam que a soja iria causar a doença, mas na realidade existe a possibilidade de diminuir a absorção do medicamento. Então, são coisas bem distintas. Acho que esses conceitos acabaram ficando mal interpretados ao longo dos anos, certo? Porém, nós temos uma condição importante que a gente tem que salientar, que é o hipotiroidismo congênito infantil, quando o bebê recém-nascido já nasce com essa condição. Nesse caso, a gente realmente vai ter que restringir durante um bom período a ingestão de soja. Mas, no geral, para adultos, nós já temos essas evidências mostrando que ela não vai causar alteração nas funções tireoidianas. Outro assunto também relacionado a hormônios femininos, que todo mundo tende a associar a soja de forma negativa, seria com os cânceres ginecológicos, né? Por exemplo, câncer de mama, câncer de ovário, câncer de endométrio, justamente com medo que a soja iria influenciar negativamente no balanço hormonal de mulheres. Mas também aqui, de novo, a ciência mostrando a realidade completamente oposta da mídia. Então vamos começar com o câncer de mama. Nós temos casos controle randomizados, que são esses artigos científicos com maior evidência, mostrando uma diminuição do risco de adquirir câncer de mama em pacientes mulheres que estavam consumindo bastante soja, uma diminuição de risco de 25% a 60%. Isso aqui é bem expressivo. Então, olha que interessante. Pacientes mulheres ingerindo soja, nesse caso, estão protegendo o câncer de mama e não estimulando que ele aconteça como muitas pessoas pensam. Frisando novamente, o raciocínio é completamente oposto. O mesmo foi visto também no câncer de endométrio. Nós temos uma redução de 30% do risco em pacientes consumindo soja, e também no câncer de ovário, que o risco diminuído chega a ser quase 50%. Notem o quão expressivo é isso, né? A soja atuando como um fator que vai prevenir e também tratar diferentes quadros crônicos, como os cânceres ginecológicos. Isso é bem expressivo, isso já é bem claro na comunidade científica. Um outro ponto que também as pessoas tendem a relacionar a soja de forma negativa, que eu acho também bem importante de ser frisado aqui,
é sobre o aleitamento infantil. Vamos lá, aleitamento materno, perdão. Quando uma mãe ela não consegue amamentar, independente do motivo, se ela não teve leite suficiente, depressão pós-parto, enfim, independente do motivo, nós temos duas saídas, né? Caso a mãe não possa amamentar, ela pode procurar um banco de leite materno, mas para que você consiga o leite do banco, existem alguns critérios, algumas circunstâncias, não é todo mundo que vai ter acesso a um banco de leite materno, então nós tendemos a segunda opção, que seria fornecer para esse recém-nascido uma fórmula nutricional, né? Uma fórmula infantil, aquelas latinhas que a gente vê no supermercado, em farmácia, certo? Essas fórmulas infantis podem ser tanto de fontes animais, normalmente feita a partir do leite de vaca, como também fontes vegetais. Essa fórmula infantil pode ser tanto de arroz quanto de soja, são as mais comuns referidas. Existe uma alergia à proteína do leite, que a gente chama de APLV, e a cada dia a gente está vendo mais frequente, né, de forma mais expressiva, as crianças nascendo com alergia à proteína da vaca. Nesse contexto, essa criança vai precisar, né, ser submetida a uma forma infantil que não seja com leite de vaca, por exemplo. E é algo que fica muito, muito presente quando eu converso com meus colegas. Eu tenho colegas nutricionistas que são especialistas em nutrição materna e infantil. Nesse caso, quando os pais chegam no consultório, né, com uma criança, um recém-nascido que tem a APLV, alergia à proteína do leite, o profissional nutricionista oferece, nós temos a forma infantil feita de soja, e a partir do momento que o profissional menciona essa fórmula, a infantil feita de soja, os pais já entram completamente na defensiva. Eles ficam muito assustados, como é um absurdo o profissional estar sugerindo e orientando essa possibilidade da soja. Para vocês terem uma ideia, como ela já é muito presente no senso comum como sendo um alimento maléfico. E nós já temos vários estudos também mostrando que o consumo de fórmula infantil de soja é completamente seguro, certo? Então, pode ser sim uma opção viável para um recém-nascido que tem a PLV. Óbvio que nós temos que ter um diagnóstico, enfim, um acompanhamento individualizado com cada recém-nascido, enfim, uma conversa com os pais, mas pode ser sim utilizado. Nós temos estudos já mostrando, comparando, né, recém-nascidos que receberam fórmula infantil feita com leite de vaca e recém-nascidos que receberam fórmula infantil com o leite, né, a fórmula infantil vegetal, no caso aqui de soja, e não foi verificado nenhuma diferença nos padrões de crescimento, padrões metabólicos, imunológicos, reprodutivos e neurológicos. Então, olha que sensacional, né? Essas crianças foram submetidas a diferentes tipos de formas infantis, e quando foi comparado a de vaca com a da soja, não houve nenhuma diferença no desfecho. Ambas cresceram saudáveis da mesma forma. Então, hoje em dia, nós já sabemos que a fórmula infantil de soja, as produzidas hoje em dia, podem ser sim utilizadas, e isso é uma opção viável caso haja APLV, ou enfim, podem ser um filho de um casal vegano, independente da circunstância, certo? Outro assunto também que fica bem evidente essa comparação e essa preocupação com o consumo de soja seria também, vocês estão notando que é basicamente relacionado a hormônios, essa preocupação que a soja vai exercer, essa interferência nos nossos hormônios, seria com a maturação sexual de adolescentes. Então, vamos supor que crianças e adolescentes estivessem ingerindo uma alta quantidade de soja, né? E essa soja poderia influenciar negativamente nos seus hormônios, retardando ou então antecipando a maturação sexual de homens e meninas. Porém, quando a gente já vai olhar nas evidências científicas, na comunidade científica, nós já temos também estudos comparando adolescentes que não ingeriam soja com adolescentes ingerindo uma quantidade bem alta de soja, isso tanto meninos quanto meninas, e não foi verificada nenhuma alteração na maturação sexual, certo? Por exemplo, na menarca, né, o momento da primeira menstruação feminina. Então, esses adolescentes também não foi verificado nenhuma diferença, né, nesse desfecho hormonal, mesmo consumindo soja. Então, mais um assunto aqui para a gente deixar claro que a soja não está exercendo, até o momento, as evidências sugerem, nenhuma alteração hormonal, seja na criança, no adolescente ou no adulto. Ok, talvez você já tenha, não vou dizer convencido, mas você entendeu o que eu estou explicando para você dessas diferentes
visões sobre a soja, e quando a gente traz para a ciência, a soja ela vem como um alimento funcional e muito nutritivo. Mas você sempre fica com aquela pulga atrás da orelha. Ah, mas a soja é transgênica. Você já fala assim, ah, Beto, mas a soja é transgênica. Calma, a soja não é transgênica. Ela pode ser transgênica. Então, nós já temos marcas aqui no Brasil sendo comercializadas de sojas não transgênicas. Fazendo um pequeno jabá aqui, o São Luís tem, ele vende, ele comercializa soja não transgênica, certo? E nós temos tanto na apresentação do grão em si, quanto na proteína texturizada, tofu e leites, que são orgânicos, feitos com soja não transgênica, certo? Outro conceito que a gente tem que deixar um pouco claro é que o fato de um alimento ser transgênico por si só não o desqualifica nutricionalmente. Não é porque essa semente foi editada geneticamente há muito tempo atrás e hoje é considerado um alimento transgênico, que por si só ele vai perder seus nutrientes ou vai ser menos nutritivo. Enfim, ele mantém realmente as mesmas propriedades nutricionais mesmo sendo transgênico, certo? Então eu não vejo, não noto, né, que há uma preocupação com outros alimentos transgênicos que nós comumente estamos consumindo. Por exemplo, há muito tempo, há gerações, nós consumimos e ainda continuamos a consumir grãos transgênicos. O maior exemplo de todos é o milho. E eu nunca reparei ninguém preocupado com a ingestão de milho. Aqui nós cearenses estamos consumindo cuscuz, por exemplo, todos os dias. Há alguns meses atrás, que agora estão começando a surgir na indústria, marcas de flocão de milho não transgênico, certo? Então, nessa situação, quando a gente está falando de soja, certo, gente? Nós chegamos numa situação de 2 pesos e 2 medidas. Existe uma preocupação seletiva com a soja, porque ela vai ser uma fonte de proteína mais barata e isso potencialmente pode ameaçar a venda de animais e derivados. Então a gente chega numa questão realmente bem mercadológica. Isso fica muito claro quando a gente olha os artigos científicos, que a preocupação que a população tem com a soja, meio que influenciada pelo mercado, é simplesmente financeira, mercadológica. Não há uma preocupação nutricional, uma preocupação científica. E sim, isso é uma consequência do mercado, certo? Então, o que nós podemos dizer sobre a soja? Aqui fazendo um compilado do que eu trouxe para vocês. Ela é um alimento muito nutritivo, da mesma forma que as outras leguminosas. Ela é sim considerada um alimento funcional, que traz benefícios sistêmicos para o nosso corpo, atuando em diferentes órgãos e rotas metabólicas. A soja ela é de forma expressiva na nossa comunidade científica, como um alimento que vai prevenir e tratar diversos quadros crônicos, principalmente os cânceres ginecológicos que eu apresentei para vocês, certo? Eu poderia falar aqui 2 horas só sobre benefícios de soja e sobre cada quadro crônico que ela pode atuar na prevenção e no tratamento, porque de fato são muitos, são milhares de estudos a favor da soja, certo? Enfatizando novamente que ela não causa efeitos feminizantes em homens, é outra coisa que muitas mães entram em contato aqui no meu Instagram, preocupadas porque o filho adolescente está consumindo soja ou está tomando leite de soja, se ele vai ter alguma alteração nos seus hormônios, se vai cair testosterona, e isso já caiu por terra. Pode sim utilizar, desde que o paciente, enfim, a criança goste do sabor, ele pode utilizar todos os dias, certo? Eu quero deixar claro que a soja não é um alimento obrigatório, que todas as pessoas que não consomem carne precisam, mas é um alimento muito nutritivo e caso você goste, você pode sim utilizar soja no seu dia a dia. Ela pode estar ali associada a muitos benefícios para o seu corpo. E se o único motivo que você não consome soja é porque ela é transgênica, já te falei alguns minutos atrás que já são comercializadas sojas não transgênicas. Então, se esse era o único empecilho, você pode sim colocar soja no seu dia a dia. Ela vai fornecer muitos benefícios para a sua saúde. E é mais ou menos isso que eu tinha para conversar com vocês. Eu não sei se eu... deu certo aqui. Eu estava olhando o tempo e eu abriria agora para perguntas. Não sei se a equipe vai colocar. Olha aí, irmão. Pronto, perfeito. Então, justamente o que eu acabei de falar. Se o fato da soja ser transgênica não faz mal para a saúde. O fato de um alimento ser transgênico por si só não o desqualifica nutricionalmente. Então, a gente já consome milho transgênico, diversos outros grãos transgênicos,
e isso nunca fez mal para a nossa saúde. É realmente uma edição genética. Às vezes a gente tem que deixar mais claro o conceito do que é algo transgênico, o que é algo editado, né? Uma semente editada. Eu vou dar um exemplo aqui rápido. A cenoura que a gente consome hoje, que é laranjinha, molinha e docinha, antigamente ela era chamada de cenoura selvagem, certo? Ela tinha um sabor não tão doce, ela era mais robusta, ela era escura, enfim. E a gente foi mexendo, foi editando a semente da cenoura, geneticamente falando, até que ela se tornasse a cenoura que a gente conhece. Então, isso é comumente utilizado na indústria alimentícia. O fato de um alimento ser transgênico não o desqualifica nutricionalmente. Existe sim soja. Nossa, soja. Existe sim soja orgânica para vender, como eu já fiz aí o pequeno jabá. No São Luís você encontra diversas marcas que são comercializadas. Qual o problema dos transgênicos? Não, não teria. Foi mais ou menos o que eu já estava falando. Né? Não desqualifica nutricionalmente, mas deixa eu acabar aquele outro raciocínio. Né? Então, você já encontra essas marcas sendo comercializadas. Quando você está procurando um alimento não transgênico, né, você vai certificar que na embalagem não tem aquele T, que é um T preto com fundo amarelo, ou então, como isso vem sendo interpretado como algo benéfico para a saúde, as marcas tendem a colocar no GMO, né, que seria alimento não geneticamente modificado, ou então orgânico. Procure na embalagem que você encontra e pode sim comprar uma soja não transgênica, certo? Deixa eu ver aqui mais algumas perguntas. Tá. Comprar um dos transgênicos. Se o iogurte seria uma boa opção, correto? E tem uma boa quantidade de proteína. Vamos lá. Assim, eu ainda não encontrei no mercado, se não me engano. Acho que só tem uma marca, mas eu também não vou ficar falando de marcas aqui, que é o iogurte feito a partir de soja. Ele vai ter uma quantidade de proteína interessante, mas uma coisa, você não deve comparar e querer que um leite, queijo, iogurte, enfim, que um derivado animal tenha, né, os mesmos nutrientes em uma versão vegetal. A gente, quando está pensando na alimentação vegetariana, vegana, enfim, plant-based, eu sempre certifico que todos os nutrientes são adequados em 24 horas de um consumo alimentar, de uma dieta, e essa proteína, por exemplo, seria a preocupação do iogurte, pode vir de outras fontes. Então, não é problema algum, por exemplo, se um iogurte de origem vegetal contenha uma menor quantidade de proteína por porção que um iogurte de leite de vaca tradicional, digamos assim. A gente consegue adequar essa proteína com outros alimentos. E isso não é tão regra assim na indústria, certo? Nós temos, que eu comentei agora do iogurte, mas os leites, por exemplo, nós temos leites vegetais comparado com leite de origem animal, que vai conter a mesma quantidade de cálcio, de vitamina D, quantidade de proteína. Então existe sim essa equivalência de alimentos veganos com alimentos tradicionais, porém ela nem sempre é presente e você não precisa se preocupar tanto assim, certo? Desde que você tenha um acompanhamento nutricional e se alimente de forma suficiente e inteligente, você consegue adequar essa proteína. E agora? Os comentários saíram? Eu não sei se ele vai colocar aquela perguntinha, não sei se ainda tem mais alguma. Tem aqui da Grey. Entre a proteína de ervilha e de soja, existe diferença na absorção? Certo? Essa é uma pergunta muito interessante, que é outra preocupação que muitas pessoas têm, né? Na absorção das proteínas vegetais ou nos alimentos vegetais como um todo. A gente tende a imaginar que quanto melhor absorvido ou quanto mais a gente absorve, isso vai ser melhor para o nosso organismo. Mas não é bem assim que funciona. O fato das plantas a gente absorver menos alguns nutrientes, alguns micronutrientes, seria uma forma natural do nosso corpo, junto com o ambiente, regular certas ingestões, como por exemplo de ferro, que a gente já sabe, isso é bem conhecido, até virou senso comum, que o ferro de origem vegetal é menor absorvido do que o ferro de origem animal. Porém, nós já temos diferentes estudos mostrando que esse ferro em excesso, principalmente de origem animal, está relacionado com síndrome metabólica, com obesidade, com diabetes. Então, eu diria assim, Grey, não se preocupe com essa diferença de absorção, porque ela pode ser mínima. Se ela realmente existisse, se você não estivesse absorvendo as proteínas de um alimento, meio que a gente entraria num conceito de calorias negativas. Vamos supor que em 20 gramas de proteína que você está ingerindo,
você não estaria absorvendo metade, por exemplo. Isso seria algo muito expressivo. Então, de fato, existe uma diferença de absorção, mas ela é muito pequena, irrisória, e isso não vai fazer nenhuma diferença na sua adequação nutricional diária e nem na sua manutenção de saúde, certo? Então, utilize a proteína de ervilha, por exemplo, ou de soja, você pode utilizar as duas, pode revezar, depende muito do sabor, da marca, etc. Independente do motivo, eu diria para você não se preocupar com essa diferença e utilizar o produto que você goste mais, que você verifique o maior número de benefícios, etc. Não se preocupe com essa diferença de absorção. Certo. E deu meu tempo, né? 1h50. E na minha cabeça seriam mais 10 minutos. Agora que eu. Ah, então foi. Entendi. Então, gente, é isso. Muito obrigado pela presença de todos vocês sintonizados. Acho que eu estou tomando a horário do próximo participante. Mil perdões. E qualquer dúvida, pergunta sobre consulta, qualquer coisa, me manda um direct no @betovegano.nutri. Tá certo? Tchau, gente. Boa tarde e fiquem muito bem.